Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para te convidar a um bate-papo, a uma reflexão sobre alguns assuntos da nossa vida em que podemos encontrar muitas respostas ou motivações dentro da doutrina espírita. O assunto que te convido para refletir é um assunto bem singelo a respeito dos espíritos. E aí? Nós acreditamos nos espíritos? Quem são os espíritos? Aonde eles estão? Eles estão aqui do meu lado? Eles estão no inferno? Eles estão no céu? Qual é a sorte deles? Bom, fato é que se imaginarmos a seguinte situação, perguntássemos para um grupo de pessoas não espíritas, pessoas que não simpatizam com a nossa doutrina espírita, perguntássemos para elas o seguinte: na sua opinião, o espírita, ele tem medo de espírito? O que acham que essas pessoas responderiam? Eu imagino que a resposta seria mais ou menos assim: imagina? Como que vão ter medo de espírito? Eles conversam com os espíritos entram no corpo deles. Eles devem ser assim com essa galera. Eu é que tenho medo de espírito. Espírita não deve ter medo de espírito, não. Pois bem, meus caros, nós, como espíritas, a gente responderia isso também? Acho que não. Acho que nós, espíritas, ainda temos muitas dúvidas e medos em relação a esses seres invisíveis aos nossos olhos, mas presentes em nossa vida. E é estranho, porque quando estamos na casa espírita, desejamos senti-los. Desejamos receber uma carta psicografada. Desejamos receber uma mensagem psicofônica. Desejamos sentir aquele abraço. Mas saindo da casa espírita, esquecemos completamente tudo isso e regredimos à nossa condição natural de descrença. Agimos igual às pessoas que não se importam em saber se espírito existe ou não. Agimos igual a qualquer um que não é espírita, porque se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, onde cabe espaço para compreender a presença deles? Eu já logo te adianto que muitos aí devem estar pensando: quando as coisas estão indo errado. Isso é sem dúvida. Quando as coisas estão indo errado na minha vida, eu atribuo a eles. Maus espíritos estão ao meu lado, estão me influenciando ao mal. Quando eu estou desesperado. Eu também lembro dos espíritos. Rogo a presença dos benfeitores espirituais, rogo a presença das caravanas de Dr. Bezerra de Menezes e tudo mais. Quando eu estou fazendo o evangelho no lar, eu também lembro dos espíritos. Naquele dia onde eu sento bonitinho, pego o meu evangelho e vou ler, eu evoco a presença dos bons espíritos para purificar o meu lar. Percebem que são situações pontuais? A nossa crença nos espíritos e na sua existência não nos acompanha 24 horas por dia. E isso é bem complicado, porque fosse diferente, talvez, hoje, teríamos uma compreensão melhor do mundo e de nós mesmos. Por quê? Vejamos. Se eles de fato existem, se eu aceito, se a minha lógica me permite ver como viável, possível e completamente cabível a sobrevivência de algo à morte do corpo físico, eu tenho que considerar a presença deles na minha vida. E aí, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo 9, pergunta 459, uma pergunta que eliminaria toda essa conversa que tivemos até agora. Porque Kardec faz a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Direto.
A resposta é mais direta ainda. Os espíritos que auxiliam Kardec na codificação dizem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Ora, não há do que se espantar. Vejam, entre nós encarnados, há pessoas de grande lábia que acabam nos induzindo a determinadas situações, a determinados pensamentos, nos manipulam. Somos manipulados por pessoas que enxergamos e ouvimos. Nós, ao nosso turno, por diversas vezes, também somos manipuladores da vontade alheia, impositores da vontade alheia. Sugerimos tudo para todos. Há uma troca de influência entre nós encarnados, natural. Por que deixaria de ser dessa maneira entre nós e os espíritos? O que falta a eles é apenas a matéria. O resto continuam sendo como nós. Seres a caminho da evolução, alguns mais adiantados, outros menos adiantados, alguns idênticos a nós, labutando para conseguirem se encontrar, se entender, e nesse caminho, fazendo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, dando pitacos, sugerindo, protegendo do nosso jeito, querendo que os outros façam as coisas da nossa maneira, porque julgamos que assim é a mais correta. Então vejam, essa certeza na existência dos espíritos, se levada em conta ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, ela nos faria ter mais cuidado com as escolhas que fazemos. Porque eu me pergunto, e peço que vocês se perguntem, as escolhas que eu faço, elas são mesmo minhas? As ações que eu tomo, elas nascem realmente do meu desejo? Até que ponto eu sou livre? Até que ponto eu vou para a esquerda ou para a direita de acordo com a minha vontade? O quanto estou sendo influenciado? Percebem que são questões que definem o que nós somos e que devem ser feitas e que nós devemos nos responder no sentido de procurar entender a nossa essência. Mas aí, como saber, já que somos influenciados, como saber se uma influência é boa ou má? Bom, é extremamente óbvio. Às vezes não é óbvia para quem está recebendo a sugestão, a influência. Porque já existe uma predisposição em aceitá-la. Nós temos, às vezes, na nossa vida, alguns amigos, entre aspas, e que esses amigos nós buscamos para reforçar as nossas ideias, os nossos desejos. São pessoas que nós sabemos que vão concordar exatamente com o que estamos pensando. E aí, lá na pergunta 464, da segunda parte do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, pergunta 464, diz Kardec: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Estudai o caso, diz os espíritos. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Discernir. Discernimento, bom senso. Pensarmos no que estamos fazendo. Analisarmos se o nosso discurso é condizente com a nossa prática. Analisarmos se o nosso discurso é condizente com a nossa prática e é condizente com o nosso desejo. Porque disso tudo, discurso, prática e desejo, o mais importante é o desejo, que é onde nasce o discurso e a prática. E é onde nasce a nossa ligação com os espíritos que nos cercam. Mas vejam, a gente pode pensar assim, poxa, mas eu encarnado, eu consigo avaliar se fulano está se aproximando de mim bem ou mal intencionado. Eu tenho outras pessoas sabendo que o fulano está se aproximando de mim e de repente eles vão e me dão um toque.
como que eu vou fazer? Mas que justiça que é essa que Deus coloca, que permite que seres invisíveis fiquem aqui no meu ouvido, buzinando ideias? Ah, mas aí, Kardec, na pergunta 466, questiona isso. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? A resposta é um pouco longa e eu vou depois enfatizar uma parte que eu julgo mais importante. Diz os espíritos, acompanhem aí. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, que chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Agora prestem atenção. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que deseja praticá-lo. Só quando queiras o mal, pode eles ajudar-te para a prática do mal. Prestem atenção nesse próximo parágrafo. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas, olha só, hein? Mas, outros também te cercando, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Ou seja, não estamos entregues às mãos dos larápios, manipuladores, usurpadores, ladrões. Não. Estamos entregues a uma imensidão de sugestões, de pensamentos, que o nosso desejo vai acolher de acordo com a sua essência. Então, a questão ela é muito simples. Nós vamos escolher, acolher aquilo que nós desejamos. Não dá para pensar que na nossa vida, por exemplo, quando eu comentei um pouquinho atrás de que a gente lembra dos espíritos, quando tudo está dando errado, a gente taca a culpa neles, né, nos obsessores. A impressão que passa quando nós reclamamos de que estamos sendo obsediados, de que os espíritos estão fechando as portas dos empregos, de que estão levando a discórdia para o nosso lar, a impressão que passa é que no meio dessa muvuca toda, de cheio de espíritos só buzinando coisas erradas, me envolvendo com má energia, aqueles que me são caros, os bons amigos, os espíritos familiares, toda essa leva de irmandade que eu construí ao longo das minhas vidas e que querem o meu bem, estão sentados no sofá, comendo pipoca, tomando refrigerante e assistindo passivamente a ação dos maus. Isso é a minha cegueira. Sejamos francos. Isso é a minha cegueira. Isso é o sentimento de autopiedade, de perseguição, que me faz acreditar na ideia de que eu só estou cercado de espíritos que me querem o mal. Kardec é muito claro. Desde que sobre ti atuem influências más, é que as atrai, desejando o mal. Horas. A gente só tem que mudar o nosso desejo. Lá na frente, na questão 467, Kardec diz o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Afinal de contas, qual é o segredo? Qual é a técnica para nos ligarmos só aos bons espíritos? Qual é o mantra? Qual é a oração forte? Qual é a corrente do WhatsApp que eu tenho que participar? Nada disso. Os espíritos dizem: visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Como então a gente vai se eximir da influência? É só mudar o nosso desejo, é só mudar o nosso pensamento. Precisamos, meus amigos,
pontuar. Primeiro, optamos pela doutrina espírita. Buscamos nela as ferramentas que nos permitem compreender os fenômenos que nos cercam. Acreditamos que a doutrina espírita pode nos ajudar a nos entender. Nessa doutrina espírita, encontramos a ideia de que o espírito sobrevive. E ao sobreviver, ele não vai para um céu de contemplação ou a um inferno de amargura eterna. Ele continua sendo a mesma pessoa que era quando encarnada, porém sem o corpo material. Esse espírito errante, ele será atraído por ambientes, por pessoas, por situações que ele se afiniza, que ele encontra afinidade. Logo, estarão ao meu lado, aqui nesse momento, espíritos que se afeiçoam a mim, ao meu lar, as pessoas que moram comigo. Uma parcela dessa comunidade espiritual que está aqui vem por minha causa. Outra por causa da minha esposa, outra por causa dos meus filhos. E outra simplesmente porque, ao sentirem esse ambiente, se afinizaram. Porque encontraram aqui alguma coisa que os chamam. Agora, quem são eles? Supondo que eu pudesse agora colocar um óculos e que me permitisse enxergar eles aqui. Quantos rostos conhecidos eu não veria? Quantos rostos desconhecidos eu não veria? Quantas sensações de pessoas querendo o meu mal eu não sentiria? Quantas sensações de pessoas querendo o meu bem eu também não experimentaria? Percebem que a gente está imerso num mundo maravilhoso e tenebroso que vai depender de mim. Eu não tenho esse óculos não existe, mas existe algo melhor do que o óculos, que é a nossa sensação interna. É a capacidade de nos ligarmos, de percebermos o ambiente. Não precisa ser um médium altamente desenvolvido para saber se você está ao lado de espíritos bons ou maus. Basta você procurar no seu íntimo, ver se você está em paz consigo mesmo. Basta procurar aqui no seu íntimo se os teus desejos estão te empurrando para a prática do bem, para a caridade, para a compreensão do próximo, para o amor de si. Basta você buscar aqui no seu íntimo se você está satisfeito com a sua vida. Se você sabe cada passo que você dá, basta você buscar aqui no seu íntimo se você é uma pessoa integral. Se você conseguir buscar lá no íntimo essas respostas, a gente tem como saber qual é essa nuvem de testemunhas, como diria o apóstolo Paulo, que nós escolhemos para conviver conosco. O importante, meus amigos, é que precisamos entender que os nossos amigos espirituais, eles não vêm só porque sentamos bonitinho e abrimos um livro bonito para ler. Os nossos amigos espirituais, eles não vêm só porque eu estou indo na casa espírita e tomando meu passe bonitinho. Os nossos amigos espirituais, eles não vêm só porque eu sou uma pessoa que faço preces ao longo do meu dia inteiro, proferindo. Não. Os nossos amigos espirituais estão porque somos 24 horas por dia o que pensamos e desejamos, e se o que nós somos, o que nós pensamos e desejamos, é algo que os atrai. Fé, confiança em nós. Fé, confiança na presença dessa espiritualidade amiga. Certeza de que eles estão conosco a todo instante e que por isso não cabe esse papo, eu estou sozinho. Não existe isso, meus amigos. Sempre temos ao nosso lado um monte de bocas, de pensamentos buzinando ideias. Eu vou ouvir esse ou vou ouvir este? É isso aqui que vai decidir. Nenhum desses dois vai pegar a minha mão para agir. Tanto um como o outro vai aqui, ser acolhido aqui. E eu
farei o resto. Terei a atitude. A mim cabe, portanto, a responsabilidade. E aí, já para a gente ir para os finalmente, na pergunta 468, Kardec diz: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. É o orai e vigiai. O orai e vigiai que deve ser traduzido por uma vida onde as ações são movidas por valores reconhecidamente bons. Se a gente começar de baixo para cima, vamos sedimentar a nossa vida em valores que nos conduzem a um bom caminho. Acabou. O resto é resto, são consequências. A gente precisa acreditar que, já que somos espíritas, de que eles estão ao nosso lado, por exemplo, nesse momento em que estamos vivendo. A impressão que me passa é que precisou de uma pandemia para que os espíritos superiores começassem a chover mensagens psicografadas para a gente, como se a humanidade já não estivesse envolta a mortes, a tanta torpidez, já há décadas, há séculos. Eles estão sempre conosco. Nós é que estamos, aparentemente, desesperados e clamando por eles. E eles estão dizendo assim: calma, gente. Nós nunca saímos do lado de vocês. Nós sempre estivemos aí. O que vocês estão passando é algo natural. Encarem com naturalidade. Façam a parte de vocês. As consequências do futuro virão naturalmente. Aqueles que conhecerem, infelizmente, a morte, é a morte do corpo físico, porque o espírito dessa pessoa vai continuar viva. Calma. Aqueles que experimentarem a dor da doença, calma, suporta. Porque o desespero não vai fazer a dor sumir. Mas nós estamos aí com vocês. Não precisa buscar em nenhum outro lugar. Não precisa ir no espaço. Não precisa ir nos templos. Nós estamos aí com você, desde que a tua essência nos permita ficar aí com você. Percebem que a nossa vida depende das nossas escolhas. Estarão conosco, agindo na nossa vida, aqueles que nós escolhemos. Então, cabe a nós sabermos o que queremos. O que desejamos? Cabe a nós buscarmos dentro de nós, conhecermos a nossa essência. Não para nos criticar, não para sentirmos vergonha, apenas para ajustar aquilo que é necessário ser ajustado, apenas para trocar aquilo que é necessário ser trocado e apenas para melhorar aquilo que já é bom. Meus amigos, os espíritos vivem ao nosso lado e nos influenciam com mais frequência do que nós pensamos. Eles nos dirigem. Então, que possamos ter ao nosso lado, bem perto da gente, aqueles que nos querem o bem, que vão apenas nos sugerir coisas boas, apenas nos encaminhar para o bom caminho. Como fazer isso? É viver a paz, a tranquilidade e a certeza de que estamos no caminho certo, de que não somos perfeitos, de que erraremos, mas que a cada erro um aprendizado será conquistado. E a cada aprendizado conquistado, um degrau almejado, até chegar ao ponto em que a nossa confiança nos permitirá ter a certeza, não só na existência dos espíritos, mas a certeza de sabermos quem está ao nosso lado. E dessa forma deixo a todos nós a reflexão, para que a gente possa nos questionar sobre tudo isso que conversamos e tirarmos as nossas próprias conclusões e de que maneira essas conclusões podem fazer com que a nossa vida ela passe a ser melhor. Porque esse, acima de tudo, esse é o objetivo da doutrina espírita, é nos encaminhar para a felicidade. Que sejamos felizes. E até a próxima.